Baruch Hashem, eu sou a Morah Hayá. Estamos de volta aqui no nosso canal Mahanaim para estudarmos hoje a Haftarah com referência a Parashat Matot, a Parashat Hashavua, Baruch Hashem. O texto da Haftarah se encontra no profeta Navi Irmiyahu, no capítulo 1 até o capítulo 2, verso 3. Vamos fazer a leitura. Palavras de Irmiyahu ben Hilquiyahu, um dos sacerdotes que habitava em Anatot, na terra de Benjamim, a quem a palavra do Eterno veio pela primeira vez nos dias de Yoshiahu ben Amon, rei de Yehuda, no 13º ano de seu reinado, e que continuou nos dias de Yoaquim ben Yoshiahu, rei de Yehuda, e de Sidquiahu ben Yoshiahu, rei de Judá, até o fim do 11º ano de seu reinado, quando no 5º mês ocorreu o exílio de Jerusalém. A palavra do Eterno, Elohim, veio a mim dizendo: Eu já te conhecia antes de te formar no útero de tua mãe, e ainda antes de nasceres te consagrei para ser profeta para as nações. Eu lhe respondi: Ó Eterno, sou apenas um moço que não sabe nem falar. Mas o Eterno me disse: Não fales assim, dizendo sou apenas um moço, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te ordenar hás de falar. De ninguém tenhas medo, pois estarei contigo para te proteger, disse o Eterno. Então o Eterno estendeu sua mão e tocou minha boca, e o Eterno me disse: Eis que à tua boca ponho minhas palavras. Vê que hoje te constituir sobre nações e reinos, para que possas erradicar e remover, destruir e demolir, edificar e plantar. E a palavra do Eterno veio a mim dizendo: O que vês, Irmiyahu? E eu respondi: Vejo um ramo de amendoeira. Disse-me o Eterno: Viste bem, porque eu vigio para que seja cumprida a minha palavra. Veio a mim a palavra do Eterno, perguntando pela segunda vez, dizendo: Que vês agora? E eu respondi: Vejo uma caldeira fervente que afervesce do lado norte. Disse-me o Eterno: É do norte que há de vir o mal sobre todos os habitantes da terra, pois convocarei todas as famílias dos reinos do norte, diz o Eterno, e virá cada uma e porá seu trono nos portões de Jerusalém, em volta de suas muralhas e de todas as cidades de Yehuda. Por causa de sua inconstância, pronunciarei contra eles o meu julgamento, pois a mim abandonaram e a outros deuses queimaram incenso e se voltaram a adorar as obras de suas próprias mãos. Pois tu reveste teu corpo com teu manto, levanta-te e vai dizer-lhes tudo o que eu te ordenar. Não te atemorizes perante eles, para que eu não permita que te sobrepujem. Eis que hoje eu te estabeleço como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro, como muralhas de cobre, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Eterno, para te resgatar. A palavra do Eterno veio a mim dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim disse o Eterno: Lembro-me da benevolência que tiveste para comigo na tua mocidade, do teu amor por mim, quando eras noiva, e quando me seguias no deserto, numa terra deserta. Por isso Israel é considerado pelo Eterno como um povo sagrado, assim como a primícia de sua colheita. Todos os que tentarem aniquilá-lo se farão culpados, e sobre eles advirá o mal, diz o Eterno. Baruch Hashem. Então estamos a estudar a Parashat Matot e também a Parashat Maaseh nesta semana. E nesta profecia, a referência é para Parashat Matot, onde nós vemos ali as cabeças das tribos serem convocadas para um aprendizado sobre juramento, e também vemos a questão de a vingança contra os midianitas. O Eterno fala então para Moshe fazer a vingança, juntando o povo, armando um exército contra Midian. Baruch Hashem. Entre outros assuntos, estes são os assuntos que iniciam a Parashá. E aqui nós vemos o profeta Irmiyahu ser convocado pelo Eterno.
Assim como Moshe Rabbeinu convoca os cabeças das tribos para determinar a eles as ordenanças do Eterno. Assim o Eterno também convoca Irmiarro aqui para poder ser usado como a boca de Deus. O que ele falasse seria a fala do próprio Eterno, e se levantando assim contra os reis de Yehuda. Aqui a gente vê que ele está se levantando contra a liderança, os príncipes, os reis, os sacerdotes, e também contra o povo da terra. Esse povo da terra que ele seria levantado seria o povo que não a nação de Israel, mas os povos que se levantam contra Israel. Baruch Hashem. Ali na Parashat, nós vimos Israel se levantar por ordenança do Eterno contra Midian. Pois Midian atacou Israel, enviando suas mulheres para fazê-los cair em prostituição e idolatria. E aqui o profeta Irmiarro se levanta contra os reis de Israel, contra seus sacerdotes e contra todo o povo da terra, que fazem com que o povo de Israel se desvie da Torá, que fazem com que o povo de Israel também caiam no mesmo pecado da idolatria, no mesmo pecado que o povo do deserto caiu. Pois Israel vive a teimar. O povo de Israel vive a teimar. Aqui no último versículo, é muito interessante, os últimos versículos do capítulo 2 aqui. É dito assim, no versículo 2, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Eterno, lembro-me da benevolência que tiveste para comigo na tua mocidade. Então, aquele povo, quando foi formado, ainda no deserto, jovens diante da espiritualidade, demonstraram benevolência ao Eterno quando tomaram para si o pacto da Torá. Contudo, o povo, ele vive por desrespeitar este pacto, vive por quebrar a aliança com o Eterno, trazendo para si todo tipo de mal. E aqui o Eterno vai dizer para Irmiarro que o mal virá do norte. O norte nós sabemos que é Gvurá. O norte nós sabemos que é de onde vem, né, a força de julgamento do Eterno. E o julgamento do Eterno vem pela mão de quem? Pela mão do destruidor, né? Todos que se colocam com a vestimenta da clipá destruidora, estes são os instrumentos usados pelo Eterno. Os destruidores vêm para devastar aquilo que não era para ser destruído, aquilo que não era para ser devastado, que é a habitação do povo de Deus. Contudo, o povo de Deus, com seu pescoço duro, com sua teimosia, né, faz com que advenha sobre eles esse julgamento. É interessante sabermos que até a questão de estarmos voltados para o norte, para fazermos certo tipo de coisas, vai trazer para nós essa energia, né? É dito pelos sábios que nós não devemos rezar voltados para o norte. Por quê? Porque se você está rezando, você está implorando a Deus misericórdia, né? Quando a gente está rezando, a gente tem que estar com a intenção a cavanar, com todo aquele sentimento de um filho falando com seu pai, né? E como que um filho se apresenta diante de seu pai quando ele quer alguma coisa do pai? Se apresenta meigo, se apresenta dócil, se apresenta humilde, se apresenta para o pai como um dependente, literalmente, para que o pai se compadeça dele por misericórdia e atenda seus pedidos. Não é verdade? Então, não é bom que nós façamos então as nossas rezas voltadas para o norte, porque do norte dispensa então uma energia de julgamento, da gvurá de Deus. O braço forte de Deus vem do norte. E o Eterno está aqui falando que do norte ia vir quem ia destruir o povo, caso o povo não se voltasse para o Eterno. E de quem era a culpa do povo? Claro que cada um tem sua parcela de culpa, porque somos pessoas dotadas de livre-arbítrio individualmente. Mas os príncipes, os reis, os sacerdotes e o povo da terra encabeçam o desvio do povo. Por quê? Porque eles são líderes, porque eles são influenciadores, né? Então, hoje nós estamos na diáspora, por exemplo, nós não estamos reunidos somente com o povo santo, o povo de Israel, numa terra específica, onde só tem israelita que tem a noção da Torá, que busca o Eterno. Nós não estamos nessa realidade hoje. Então, temos que ter muito cuidado com esses inimigos que nos cercam. Quais são os inimigos? O povo da terra. Por quê? Porque eles são
peritos em desviar-nos da Torá, porque eles são utilizados pela Clipá, utilizados pelo Satã, para esse trabalho, o trabalho de nos desviar da Torá. Então, nós não devemos estar com o nosso foco, nosso olho, nossa visão espiritual, né, os nossos sentidos espirituais voltados para o povo da terra. Se o povo da terra, eles se comportam em uma faceta de suas vidas de uma forma A, nós temos que tentar fazer o contrário, passar a fazer o B. Um exemplo, né? Os príncipes de Israel hoje, quem são os príncipes de Israel? Os que lideram as tribos de Israel. Felizmente hoje é difícil até de a gente descobrir quem são no meio estão tão misturados, mas podemos ter a referência dos rabinos, pessoas que procuram ensinar o caminho da Torá. Então, a gente tem que estar olhando para os príncipes de Israel, sim, mas estes príncipes, eles estão desviados da Torá? O povo aqui nesta época estava sendo liderado por príncipes que os desviavam da Torá. Hoje estava a falar com uma pessoa do nosso grupo, uma de nossas irmãs do grupo, a dizer o seguinte: é muito difícil hoje, por quê? Porque você tem que peneirar. Hoje é necessário peneirar o judaísmo, é necessário peneirar tudo. Você precisa estar de olho nos líderes. Quem são esses líderes? Quem são os príncipes? Quem são os reis que estão sobre nós? Quem é aquele que domina? Quem está dominando sobre nós? São pessoas que estão nos levando ao abismo ou nos estão encaminhando para a elevação espiritual? Porque aqui a palavra do Eterno veio contra eles. Veio contra os príncipes, os reis e os sacerdotes, que seriam as figuras daqueles que deveriam trazer proteção para o povo, que deveriam fazer o trabalho de elevar o povo. Mas estas pessoas aqui, neste momento, estavam a desviar o povo de Deus, junto com o povo da terra, estavam trabalhando juntos. Os reis de Israel, né? Não se importando mais em seguir a Torá Sagrada, não se importando mais em vigiar a questão da idolatria no país de Israel. O povo estava solto a fazer o que quisesse, misturar o serviço divino com o serviço estranho, né? E os reis não se atentavam para manter a ordem da Torá mais no país. Assim, os sacerdotes também, é dito que o rolo da Torá nem era aberto mais para ser lido. Eles já tinham se esquecido até do que estava escrito lá. Havia sacrifícios no templo? Havia, mas era algo assim mecânico, que sabia que tinha que matar aquele certo tipo de animal todo dia e fazia mecanicamente, não tinha mais a espiritualidade. O templo já estava vazio. Tanto que Nabucodonosor invadiu, né, através de Nebuzaradã, o seu capitão, e destruiu tanto o templo quanto a cidade, e levou o povo cativo para a Babilônia. Nada é à toa, tudo tem um porquê. Por que o templo recebeu um castigo tão severo da destruição, todo queimado e tudo sendo levado, todos os utensílios para a Babilônia, né, os utensílios sagrados? A arca teve que ser escondida por Irmiarro, e Irmiarro teve que esconder a arca, senão cairia na mão do rei da Babilônia. Por quê? Porque ali já não acontecia mais a conexão da divindade. A divindade já não estava mais ali, pelo fato de que quem estava a fazer o serviço divino já não tinha mais a potencialidade de invocar a santidade do Eterno. Eram pessoas que estavam trabalhando de forma misturada, já estava fazendo um serviço sujo, misturado, uma avodat zará, uma idolatria, né? Estavam a adorar o sol. O profeta Yehezkel, lá na diáspora da Babilônia, ele vai receber a profecia e vai dizer que estes sacerdotes aqui, que o Eterno mandou Irmiarro ir contra eles estavam adorando o sol dentro do templo, eles estavam virando as costas para o altar sagrado de Deus e fazendo adoração ao sol dentro do pátio do templo, né? E o que nós vemos hoje? Nossa, a mesma coisa. Os sacerdotes, vamos colocar aqui várias aspas, eles estão adorando o sol dentro do chamado templo sagrado deles. Lá é o quê? Lá é a idolatria, a adoração ao sol, a adoração ao Deus que eles mesmos fizeram com suas mãos. Aqui como está escrito aqui. E nós lemos o profeta dizer que o Eterno fala na boca do profeta
que eles adoram aquilo que eles mesmos constroem com suas mãos. O que é isso de adorar o que constrói com as mãos? Não é apenas adorar uma estátua, né? Uma forma humana ou de animal construída com a mão de alguém, como uma escultura. Não é apenas isso. A ação da mão, né? A fazer com a mão é um símbolo de tudo que eu ajo, toda a minha ação, como eu me comporto, o que eu faço, o que eu falo. Isso é a ação da minha mão no símbolo da Torá sagrada. É isso que está trazendo, ou seja, a ação da pessoa é voltada para a idolatria, a ação da pessoa é voltada para o ego. A pessoa só faz aquilo para o seu próprio prazer, ou seja, aquilo que satisfaz a si mesmo, aquilo que dentro da mente humana dela funciona bem. Tipo, para mim isso aqui tá bom, para mim isso aqui não é necessário, eu acho que não precisa tal coisa, eu acho que não precisa comer cachê, eu acho que tem que fazer assim, eu acho, o ego, ou seja, está trabalhando, está servindo as suas próprias coisas que faz com sua própria mão, ou seja, está a servir a si mesmo, está a ser servo do ego, do faraó, né? Daquilo que é o Satã interno, está a adorar o Satã, adoradores do diabo. Sim. Adorador do diabo é só aquele que pinta a unha de preto, acende a vela preta, acende a vela vermelha, pinta o cabelo de preto, deixa crescer, faz tatuagem de monstro no rosto e tem o pentagrama riscado no chão e tem uma estátua do Beelzebul lá e com chifre e o bode e não sei o que. Não. O adorador do diabo é aquele que está de terno, bem vestido, com roupas brancas e fazendo a sua própria vontade e dizendo que está servindo ao Eterno e copiando as ações do povo da terra e liderando o povo para o inferno. Entende? Então o Eterno vai nos convocar nesta paraxá e também nesta profecia a ouvir as palavras do profeta, a ouvir o que ele diz na boca de Irmiarro. Ele diz assim: o que é que tu tá vendo, Irmiarro? Aí ele diz: eu vejo um ramo de amendoeira. O que é amêndoa? A amêndoa foi a fruta que saiu na vara de Aharon. Quando Corá levantou-se contra Aharon para dizer que Aharon não era nada de escolhido de Deus, que qualquer um do povo podia ser sacerdote, podia ser Cohen Gadol. Então o Eterno faz com que uma vara de cada tribo seja colocada em frente a Aaron HaKodesh, a arca sagrada, e da vara de Aharon saiu então uma amêndoa flores. A vara ela floresce, sai folhas, frutos e também flores, ou seja, aquela amêndoa, a shaked, né? Shaked em hebraico é amêndoa. Quando você vai fazer a gemátria dá 404. 4 mais 0 mais 4 vai dar 8. 8 é energia acima do 7. Quando nós fazemos a subida da árvore da vida, Malhut, a 6 do meio, quando chegamos no 8 é Biná, é o entendimento de Deus, é o mundo da criação. É de lá que flui a vida para os mundos que estão abaixo de Biná. É a representação da arca sagrada, é a representação do toque, de onde vinha a Shekhinat Hashem para falar com as pessoas, ou seja, era de onde surgia, né? É de onde surge aquela voz de Elohim, o Criador da natureza, de tudo, de todas as coisas. É a manifestação do Criador da realidade. É isso que é o 8, que é Biná. E também estava a confirmar que Irmiarro era levantado como um Kohen Gadol. Irmiarro era agora o Kohen Gadol espiritualmente, trazendo para o povo a conexão divina que já havia sido perdida por aqueles sacerdotes profanos que estavam a misturar a idolatria ao serviço divino. O Eterno estava a consagrar ali. Ele consagrou Irmiarro sobre todo o povo de Israel como o Kohen Gadol. Irmiarro estava sendo
empossado no cargo pelo Eterno. E disse: tu tá vendo isso aí? Pois eu zelo para cumprir minha palavra, ou seja, você é a conexão a partir de agora. Não tenha medo, vai lá em frente de todos eles. Você é maior que eles espiritualmente. Eu estou com você, eu sou a boca que falo na tua boca. Você é a minha conexão na terra, você é o canal, Baruch Hashem, das minhas palavras. E o Eterno torna a perguntar para ele: agora o que tu tá vendo? E ele diz: agora eu tô vendo uma caldeira pegando, fervendo, né? E tá vindo do lar do norte. E aí começa a despejar então todo este julgamento, né? Algo que está queimando, fervendo, quer dizer que está prestes a ser destruído, porque o fogo da destruição do julgamento de Deus estava prestes a ser derramado sobre todo o Israel, todo o país de Israel. E neste momento nós estamos ainda durante estas 3 semanas que são de severidade para o nosso povo. Devemos estar em techuvá, em cuidado com as nossas ações para não estarmos a praticar aquilo que é abominação ao Eterno, que atrairá para nós, se caso praticarmos, atrairá o julgamento severo de Deus. Baruch Hashem. Vamos ficar por aqui no estudo da Haftará da Parashat Matot, sendo convocados hoje todos nós como cabeças de nossas próprias almas e consciências. Vamos ser convocados a não fazer, não praticar o serviço divino de forma errada, misturada, relaxada, né? A trazer julgamento e sofrimento sobre nós. Que o Eterno nos abençoe. Peço a vocês que deixem um like no vídeo, compartilhe com pessoas que tenham interesse de aprender sobre a Torá Sagrada e estudar os segredos do Eterno, o Rei de Israel. Shalom, shalom, lehitraot, kol hatovim lekulam.